Capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passado um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando, os moços acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E veio um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, porém, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mãos dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas, de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel.
e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão. E voltando-los anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e dos que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus com sua destra o elevou, a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isso, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora vos digo: dai de mão a esses homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. O capítulo 5, versículo 41 fala assim: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Capítulo 5 é falado de perseguição. Quando nós falamos de perseguição, nós estamos falando daqueles que ouvem o Espírito Santo e são perseguidos. Por que perseguidos? Porque quando nós estamos na contramão do mundo, nós somos julgados. Quando nós não aceitamos e não nos conformamos com o comportamento do mundo, nós entendemos que o mundo não faz mais parte de nós.
Porque se nós observarmos bem, o capítulo 5 vai falar sobre violência. A violência da perseguição, porque o ódio gratuito é exatamente isso. O ódio gratuito é quando nós julgamos o próximo. É quando nós não entendemos que o próximo também tem falhas e defeitos. Agora, se nós observarmos os primeiros versículos do capítulo 5, nós vamos ver um casal chamado Ananias e Safira. Esses dois, eles deixaram Satanás entrar no coração deles quando eles foram dar o dízimo de uma venda de uma casa, de uma propriedade. E quando chega-se ao altar, os discípulos, pela revelação do Espírito Santo, pergunta se realmente aquele era o valor. E quando eles entenderam que o Espírito Santo sabe de todas as coisas e viu o que eles fizeram, e mesmo assim eles não conseguiram falar a verdade. Eles esconderam parte do valor diante do altar de Deus. E quando se fala sobre o Espírito Santo, fala-se sobre o poder da palavra, o poder que é dado àqueles que têm o Espírito Santo para revelar tudo que está oculto e escondido. E talvez na sua vida esteja algo oculto ou escondido. Talvez na sua vida tenha alguma coisa que não está encaixado. Você às vezes não se sente feliz, não se sente completa, completo. Sente que falta alguma coisa, que algo não está bem. E talvez, pelas escolhas da vida, você tenha se frustrado. Mas o Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, revelava tudo ao coração dos homens. E você hoje vai receber essa revelação, porque dentro do seu coração existe um caminho a ser trilhado. E muitas vezes, quando fugimos desse caminho, o nosso coração se entristece, a nossa alma se abate, porque não é o caminho que Deus escolheu para nós. E por isso, muitas vezes sofremos e não entendemos o porquê. Mas que o Espírito Santo venha revelar para você o que é que você precisa aprender com essa dor. O que é que você precisa aprender com as suas escolhas? Qual é o caminho que você está trilhando para que você possa exercer aquilo que talvez não foi feito lá atrás? O que você deixou de fazer? Qual é o sentimento que você teve que falta hoje na sua vida? O Senhor, Ele quer te dar completude da manifestação da glória dele na sua vida. O Senhor, Ele quer te dar bênçãos, derramar bênçãos sem medida na sua vida. Mas primeiramente você precisa ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós entendemos que somos perseguidos, sim, muitas vezes somos aprisionados, sim, mas o Senhor sempre levantará pessoas para nos resgatar. E foi o que aconteceu com Pedro e João. Os discípulos, eles eram presos, aprisionados, torturados, mas levantou-se um homem dentre os fariseus que disse que se fosse de Deus, toda aquela obra iria prevalecer, mas se não fosse de Deus, logo se desfaria. E muitas vezes é assim, quando não é de Deus, não dura muito tempo. Quando as coisas são de Deus, elas são imensas, elas são grandiosas, elas nos completam, elas nos fazem felizes. Mas quando as coisas não são de Deus, elas se despedaçam, elas se rompem, elas trituram, elas quebram. Então, acalma o seu coração. Hoje o Espírito Santo quer revelar a você
o que Deus tem para sua vida. Mas você precisa querer a vontade de Deus. Porque quando nós desejamos a vontade de Deus, muitas vezes sofremos e a dor é grandiosa. Mas o poder do Espírito Santo que está além daquilo do que imaginamos, além daquilo que nós almejamos. Mas a nossa fé nos faz acreditar que nós estamos caminhando para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para o poder e a grandiosidade que Deus vai fazer, para que os nossos corações sejam aperfeiçoados na presença dEle. E nós precisamos aceitar essa vontade, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus, ela é soberana. E não importa se os seus inimigos tentaram te destruir, não importa se colocam você numa prisão, não importa se colocam você amordaçados, se despedaçam você, se humilham, o nosso Deus, Ele vê todas as coisas e Ele vai batalhar para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Que a palavra de Deus edifique o seu coração. Que essa palavra seja transformadora e que o seu coração esteja preparado para receber todas as bênçãos que Deus tem para você. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.